Boa noite, irmãs, irmãos. Sejamos todos bem-vindos a essa Casa de Luz para mais uma oportunidade de juntos refletirmos. Iniciarei o nosso encontro lendo a mensagem Você Mesmo, de André Luiz, que consta no livro Agenda Cristã, psicografado por Chico Xavier. Você mesmo. Lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário da sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não se esqueça igualmente de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação é você mesmo. Irmãos, fechemos os nossos olhos por um instante para humildemente pedirmos à espiritualidade que nos recebe carinhosamente, que possa nos envolver em energias de refazimento, de reequilíbrio, de saúde física, mental, emocional e espiritual. Para que todos nós que aqui estamos possamos ser intuídos, tocados, ter o nosso coração acariciado e sensibilizado pelas palavras do Mestre Jesus. Que assim seja. Irmãs e irmãos, para a noite de hoje, trouxe para a nossa reflexão o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe. É um capítulo belíssimo, eu só consegui concentrar minha atenção e meu trabalho no início, porque ele é extremamente profundo, ele é extremamente rico, e se nós o lermos com muito cuidado e muita atenção, nós vamos perceber a riqueza das palavras do Mestre Jesus, que ali são trazidas à luz do Espiritismo por Kardec, que nós demoraríamos muito tempo para realizar um estudo profundo. Então, para iniciarmos, eu vou ler então a passagem do Êxodo, da onde eu tiro então essa passagem para que a gente possa conversar sobre o que seria honrar pai e mãe. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, Jesus também, quando ele vem, que ele diz que ele não vai derrogar as leis, ele vai sim trazê-las para a claridade das pessoas. Então, essa é uma lei que está lá nos 10 mandamentos que Moisés trouxe para nós, mas é um mandamento de cunho moral. É um mandamento que chama a cada um de nós para o compromisso moral com os nossos genitores. Então, quando nós pensamos em honrar, eu fui buscar o significado, porque sempre honrar parece uma coisa mais severa, uma coisa mais institucional, né? Essa palavra nos remete muitas vezes, por causa da nossa educação, a uma postura mais séria, mais... E eu fui buscar, então, vem do latim, significa tratar com consideração e crédito. E olhem os sinônimos: dignificar, enobrecer, engrandecer,
elevar, notabilizar, valorizar, sublimar, reverenciar. Então, vejam a profundidade do que significa honrar a um pai e a uma mãe. Estamos falando, assim, agora, do pai e da mãe que cumpriram com os seus deveres como pais. No entanto, todos nós sabemos que nós não somos perfeitos, nossos pais não são perfeitos, nossos filhos não são perfeitos, e com certeza nossos pais cometeram erros conosco, ou o pai ou a mãe, ou ambos. Então vejamos, o que Kardec vem trazer para nós é que essa honra, ela venha banhada da piedade filial. Nós, hoje, como adultos, podemos compreender os erros daqueles que estavam nessa missão de nos receber, de nos proteger, e que cometeram erros. Já uma criança é de uma delicadeza, você tem que fazer um trabalho bastante longo quando você sofre algum tipo de abandono, de trauma relacionado a pai e mãe, porque são marcas extremamente profundas que exigem um trabalho, que exigem que a gente procure, sim, profissionais competentes para que possamos superar essas marcas e essas dores. Mas quando nós pensamos na questão espiritual, todos nós lembramos a família na qual nós desembarcamos aqui na Terra é a família perfeita para nós. Então, nessa volta ao passado, nessa volta que nós podemos fazer, aquela criança que estava lá e que sofreu, voltando nesse passado, a gente pode percebendo nesses sofrimentos quais os ensinamentos que nós precisávamos, que aquele pai e aquela mãe estavam incumbidos, sim, de nos proporcionar. Eles poderiam fazer diferente, existe o livre-arbítrio, mas eles escolheram fazer de uma maneira equivocada, então é um aprendizado para cada um de nós. Porque nós somos espíritos bem imperfeitos e que vamos continuar retornando e aprendendo as lições que nós teimamos em não aprender no seio da família adequada. Embora nós reclamemos muito, muitas vezes. Kardec, então, fala: o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Vamos nos colocar, já como pessoas maduras, no local, no lugar daquele idoso. Embora a mídia nos diga que é a melhor idade, numa forma de manipulação econômica, para que a terceira idade gaste, dispense o seu dinheirinho, é uma fase super delicada, é uma fase difícil, sim. É um momento em que o espírito já maduro dessa jornada, geralmente mais maduro, né, com muitas experiências, muitas aprendizagens, ele tem que começar a se desprender do mundo material. E, por vezes, é bastante sofrido. O Alzheimer, a questão locomotora, a pessoa que não consegue mais se locomover com facilidade. O Alzheimer em si, quem já viu uma pessoa com Alzheimer, vê a profundidade do que significa uma pessoa não ser mais conscientemente dona dela mesma e passar a depender de outras pessoas. É um grande exercício de humildade para o idoso, mas não é fácil. Nós ainda não chegamos lá, espero que cheguemos todos, né, e que consigamos passar por essa fase, conforme o nosso merecimento, de uma forma bastante razoável, mas, inevitavelmente, cedo ou tarde, nós dependeremos de alguém, como os nossos pais, avós ou bisavós também chegaram nessa fase da dependência. É um processo natural.
Nós nascemos com aquela vitalidade, com aquele corpinho se desenvolvendo com toda a energia. E nós vamos envelhecendo a cada dia, cada dia, cada dia. A cada década a gente percebe uma mudança bastante perceptível no nosso corpo. Na nossa agilidade, na nossa acuidade mental. Nós vamos, sim, decaindo. É um processo natural. Então, quando Kardec fala sobre isso, ele fala que o amor tem que ser coberto por essa piedade. Não importa o que os nossos pais, de fato, fizeram. Importa que nós olhemos, a princípio, para tudo que eles fizeram de positivo. A primeira coisa que nós temos que considerar é a oportunidade de estarmos aqui. Quantas mulheres ou homens, e mulheres e homens, negaram a espíritos a oportunidade de estarem aqui através do aborto. Então, esse já é um ponto favorável para os nossos pais, mesmo que eles tenham cometido muitos enganos. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Isso eu penso muito. Tudo que uma mãe faz, um pai amoroso, uma mãe amorosa faz por um filho, né? Nós perdemos noite de sono, nós deixamos de comprar coisas para nós mesmos, para garantir que os nossos filhos tenham. Nós somos capazes de passar fome para alimentarmos nossos filhos. Então, na velhice, seria o momento de retribuir, de termos gratidão, de fazermos por eles um tantinho assim do que eles fizeram por nós. Mas nem sempre nós estamos preparados para abrirmos mão das nossas coisas pessoais para assistirmos os nossos pais, avós, enfim. Essa pergunta também, olhem que dura. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir aos filhos jovens e fortes? Ter-lhes a mãe vendido o leite quando os amamentava? Essa frase casa muito bem com muitos casos hoje em dia de famílias que vivem do que recebe o idoso, de um aposentado, do pai, da mãe, do avô, da avó, enfim. Gente jovem, gente saudável, que não trabalha e que vive às custas dos mais velhos. Então, e tudo isso também, quando a gente reflete, como que se chega numa situação dessa? Fora a nossa maturidade espiritual, o pai e a mãe lá na infância têm que educar uma criança para ser um cidadão de bem, uma pessoa boa, uma pessoa amorosa. Será que os pais estão semeando nessa humanidade seres melhores que vão ter um olhar melhorzinho para eles mesmos? Né? Se nós pensarmos que a nossa semeadura, que são os nossos filhos, eles vão olhar para a gente na velhice com um olhar amoroso. Porque hoje eu vejo uma inversão de valores no sentido de que as crianças podem tudo. As crianças mandam, as crianças decidem. Crianças que batem nos pais. Eu vi. Crianças que tomam decisões que apenas adultos têm maturidade para tomar. Então, que tipo de crianças nós estamos formando? Que tipo de adultos nós teremos? Será que eles vão olhar para os pais com amorosidade? E as nossas crianças sentem o abandono. Eu refleti muito sobre isso, porque eu gosto muito de refletir sobre essas coisas que envolvem crianças. Então, assim, todo abandono que o pai e a mãe, por um momento, deixei lá para ir não sei aonde, tudo é abandono para a criança. Tudo se registra na cabecinha da criança como abandono. Quantas crianças que vão para as creches com 3, 4 mesinhos de idade e não tem o cheirinho da mãe, não tem o colinho da mãe, não tem o seu brinquedinho favorito. Sabe que se perde a identidade e o vínculo emocional com a família. E nós estamos vivendo numa sociedade de uma maneira que automatizamos, tudo é normal, tudo é normal.
E nós não paramos para pensar nas consequências. Nas consequências dessa infância que nós estamos criando dessa forma. Porque as pessoas que vão lidar com os nossos filhos nunca terão o mesmo amor, o mesmo olhar amoroso, o mesmo olhar atento, e não vão ter tempo de construir um vínculo afetivo. O professor é cada ano um. Atendentes que auxiliam, né, cada ano um, isso quando não troca durante o ano. Então, vejam que nós entramos num sistema do capitalismo que nós vivemos. Mulher precisa trabalhar, o homem precisa trabalhar, todo mundo precisa trabalhar. As crianças são retiradas do lar. E o que nós fizemos com os idosos? Na grande maioria das vezes, nós tiramos eles de casa também. E eu estava rememorando a nona sentada na área, né, que não vou dizer varanda, porque sentadinha na área, na cadeira de balanço. Eu era criança. Aquela nona, ela tinha um significado para mim. Ela era aquela vovozinha que cuidava da casa. Ela parecia até uma bonequinha lá, balançando, e estava todo dia naquela casa, junto com a família, comendo, dormindo. Adoeceu, faleceu dentro da casa dela, no seio da família. E a gente vê isso ainda. Só para refletir, não existe uma condenação de atitudes que, às vezes, nós precisamos fazer, sim, levar o nosso idoso adoecido para um cuidado melhor. Só que muito, muito, muito está no egoísmo de não querermos abrir mão do que é nosso pessoal, nosso interesse, para nos dedicarmos ao outro. De que forma nós vamos nos tornar amorosos se nem a nossa própria família a gente é capaz de amar? E claro, gente, sempre pensando, família é um reduto de amor e também de dificuldade. Nós temos diferenças, às vezes estamos numa família na qual que parece que a gente não combina, que nada... Porque é uma prova, é um momento de tentar se entender, às vezes não dá. Se não for agora, nos encontraremos outra vez para tentarmos, então, nos equilibrar com essas pessoas com as quais temos dificuldade. Mas nada justifica que nós tratemos, então, nossos pais com a mesma indiferença ou maldade que eles cometeram conosco. Então, o perdão, né, às vezes demora muitos anos, e é bom quando nós temos dores muito sérias, se sabem que muitos pais e muitas mães fazem coisas muito terríveis com seus filhos, né? São retirados até os filhos desses pais. É um processo muito doloroso e muito longo. Mas o nosso amadurecimento espiritual está no fato de não devolvermos a mesma moeda. Por vezes, aquele pai, aquela mãe, já vi muitas histórias, que abandona, o filho quer conhecer, né? Quer ver quem é, quer entender a sua origem. E o filho perdoa, porque ele precisa desse amor e dessa identidade. O filho perdoa, geralmente, filho adotivo que vai atrás de pai biológico, mãe biológica, eles perdoam. Porque o ser humano precisa dessa identidade e precisa desse amor. É o amor básico, é aquilo que nos sustenta. Então, precisamos analisar a forma como nós vivemos, tanto em relação às criancinhas que estão chegando, quanto aos idosos, e quanto à nossa vez, né? Se nós chegarmos lá, como seremos tratados como idosos? Porque as coisas que nós semeamos, nós colheremos. Se a lei de caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente com as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações, tratando-se de filhos para com os pais. Então, Jesus aqui é o que nós deveríamos ter para oferecer. Esse amor sem cobranças, esse amor que é cuidado, que é um olhar
amoroso, porque a velhice exige, sim, muito cuidado, exige um olhar amoroso. E eu, às vezes, me coloco no lugar, né, da solidão. Um asilo, que agora chamam de casas de repouso, que é a mesma coisa, né? Ele não é um lugar tão alegre. Ele não é um lugar tão gostoso. Se nós olharmos com atenção, se nós observarmos como estão as carinhas dos idosos lá, é a cara do abandono. Aquele abandono que a criança, o bebê, sente, da mamãe, do papai, o idoso sente, do filho e da filha. Daquele que não vem. Vocês não viram, provavelmente vocês já assistiram na televisão, aqueles idosos, quando eles vão fazer entrevistas, né? Bah, meu filho faz tantos anos que não vejo. Minha filha, né, me deixou aqui um dia e nunca mais voltou. E a gente se dedica aos filhos, né? Nós falando agora daqueles pais mais ou menos para bons, a gente se dedica aos filhos. A gente dá muito amor. A gente deixa a gente de lado para cuidar deles. Quando é a vez do filho deixar de lado a si mesmo para cuidar dos pais, parece que é tudo muito difícil, que é tudo muito maior. Então, a reflexão que eu gostaria que nós fizéssemos é essa. Por que nós tiramos de dentro das nossas famílias as crianças e os idosos? Aí está só a pessoa produtiva, o jovem, o adulto produtivo. Será que nós não estamos simplesmente vivendo de uma forma mecânica dentro de um sistema sem a menor reflexão? Então, nós precisamos olhar para nós mesmos, para a nossa família, para nós vermos quais são as estruturas dela, no que nós estamos baseando a vida em família, que é o lugar de encontro, que é o lugar de dor, de sofrimento, de crescimento, mas é um lugar sagrado. É lá nesse seio, dentro da família, que acontece a transformação do espírito, o amadurecimento espiritual. E, para encerrar, eu vou ler essa mensagem que casa perfeitamente com as coisas que nós buscamos refletir hoje. É uma mensagem de Irene Pinto, que está no livro Mãe, psicografado por Chico Xavier. Jesus em casa. O culto do Mestre em casa é novo sol que irradia a música da alegria, em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza, o dom da graça divina, que regenera e ilumina o templo do coração. Ouvida a bênção da prece, na sala doce e tranquila, a lição do bem cintila, como um poema a brilhar. O verbo humano enaltece a caridade e a esperança. Tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula-se a malquerença. A frase é contente e boa. Quem guarda ofensas, perdoa. Quem sofre, agradece a cruz. A maldade escuta e pensa. E o vício da rebeldia perde a máscara sombria, toda a névoa faz-se luz. Na casa fortalecida por semelhante alimento, tudo vibra entendimento, sublime e renovador. O dever governa a vida, vozes brandas falam calmas. É Jesus chamando as almas ao reino do eterno amor. Então, qual seria o medicamento para as nossas famílias? Jesus, amor, prece, vivenciar o evangelho, vivenciar essa moral reta, esse proceder reto que vai nos levar sempre para o caminho do crescimento. O evangelho no lar, que é um dia na semana, num determinado horário, sempre no mesmo horário, para que a espiritualidade possa nos dar um suporte.
nós peguemos o nosso evangelho, façamos uma prece, podemos colocar um copo de água para os espíritos energizarem para nós. Lemos uma passagem do evangelho ou de outro livro de cunho elevado. Não precisa ser sempre o evangelho, pode ser outro livro, tem livros maravilhosos. Lemos a passagem, conversamos com quem divide conosco esse momento. Se não temos com quem conversar, podemos meditar sozinho sobre aquilo que lemos. Fazemos novamente uma prece, agradecendo, pedindo por quem amamos. E mantemos a nossa ligação com o alto. E o nosso lar se beneficia dessas energias positivas. Nós temos proteção, no sentido de termos mais luz, mais entendimento, mais intuição. Quantas vezes temos intuições maravilhosas? Não faça isso por, né? Bah, e se tivesse feito, teria dado alguma coisa errada. Não vai por esse lado, não pegue esse ônibus, não pegue esse avião, enfim. Muitas intuições que nos livram de coisas desagradáveis, porque estamos trilhando o caminho que devemos trilhar. Espero que a gente tenha conseguido juntos pensar um pouquinho, analisar um pouquinho, e que nós levemos para as nossas casas mais amor, mais afeto, mais entendimento, para que nós possamos ser famílias mais unidas, menos separadas, menos divididas, com mais amor e mais Jesus. Muito Jesus dentro do nosso lar. Para encerrarmos, convido a todos, então, para que fechemos os nossos olhos, de modo a esquecermos o mundo material e nos concentrarmos na figura do Mestre Jesus. Que ao olharmos em seus olhos, possamos nos entregar a um forte abraço desse nosso querido amigo. Que esse abraço possa percorrer todo o nosso espírito, nos fortalecendo e nos reequilibrando. Que Jesus possa também estender seus braços amorosos a todos os nossos familiares, amigos, colegas e aquelas pessoas de quem nós não temos ainda a capacidade de amar. Aos nossos amados que se encontram na pátria espiritual, aos nossos irmãos que hoje se encontram adoecidos do corpo físico, emocionalmente e espiritualmente. Que toda essa luz que vem do alto possa inundar a todos os irmãos encarnados e desencarnados. E que a paz do Mestre Jesus possa fazer morada dentro de cada um de nós. Que assim seja. Irmãos, tenhamos então uma ótima noite e que todos possamos nos reencontrar. Muita paz e muita luz para todos. Boa noite.